Natal na Igreja Presbiteriana de Mesquita, né? E hoje já vim também combinando de vermelho. Alguns irmãos fizeram essa brincadeira comigo. Bege, né? Verdade, bege e vermelho com as cores. Como alguns dizem, né? Estou na palheta, né? Gostaria de estar trabalhando com os irmãos nessa manhã, dando continuidade à carta de Judas. Nós estamos fazendo a exposição dela, que encontra-se no verso 17, verso 18 e verso 19. Esse será um texto que teremos com base nessa manhã. Essa série que nós estamos trabalhando é Batalhando pela Fé. Verso 17 ao 19 diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Palavra do Senhor. Meus irmãos, na última mensagem, nós falamos com base no tema o juízo de Deus sobre os falsos mestres. E os irmãos há de se lembrar de que a igreja, ela estava passando por alguns problemas. E é por isso que Judas, ele escreve essa carta, intentando primeiramente falar sobre a salvação. Ele foi movido pelo próprio Espírito de Deus a exortar os crentes que estão nesta igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, visto que nós temos dentro da igreja, dentro daquele contexto, alguns falsos mestres que diziam ser cristãos genuínos, mas eles estavam infiltrados, trazendo divisão e pervertendo a igreja do Senhor. Na última mensagem, nós nos apoiamos nos versos 14 a 16, no que diz: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. E percebam que nessa parte que foi trabalhada no domingo retrasado, Judas ele está encerrando a descrição que ele está fazendo dos falsos mestres. E agora ele escreve sobre o juízo final desses falsos mestres. E para isso ele se fundamenta na profecia de Enoque. Enoque nós conhecemos, como diz o texto, é o sétimo depois de Adão. Diz a Bíblia que ele andou com Deus e por isso não viu a morte. E dentro daquele contexto, existia um livro muito importante, dado com o nome de Enoque, no qual era popular entre os judeus que viviam dentro daquela época. E agora Judas, ele cita uma dessas palavras que contém nesse livro apócrifo, ou nesse livro histórico, melhor dizendo, de Enoque, que não é canônico.
que se remete ao juízo de Deus. E aqui nós vemos então Judas falando sobre o juízo que esses falsos mestres eles terão diante do Senhor, porque essa citação diz que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízos contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as suas obras ímpias que praticam. De modo que nós temos Judas declarando que esses homens não passarão impunes diante do Senhor. Todos os atos contra a igreja, todas as falácias que provocam destruição e divisão diante do Senhor, eles terão que prestar conta. Existe um tempo, uma hora e uma data marcada para isso acontecer. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. E Judas, ele está falando isso a respeito desses falsos mestres. Após essa sessão em que Judas agora descreve o juízo dos falsos mestres, ele agora exorta os crentes a ouvirem os ensinamentos dos apóstolos cristãos. E este foi o texto que nós lemos hoje, porque ele vai dizer: mas vocês, meus amados, percebem que ele deixa de descrever os falsos mestres e passa a olhar para os genuínos cristãos que estão naquela igreja. Ele diz: meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira palavra que se destaca aqui é o imperativo, um verbo. Ele vai dizer: lembrem-se. Judas, ele está dando uma ordem para que os seus irmãos em Cristo Jesus reavivem as memórias acerca das palavras dos apóstolos. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque nos dias dos apóstolos, os crentes, eles confiavam na memória para cantar os salmos e hinos dos cultos. Eles decoravam muitas passagens messiânicas do Antigo Testamento e guardavam essa mensagem do Evangelho que tinham ouvido dos apóstolos. Naqueles dias não era como os nossos tempos, quando nós pegamos na palma das nossas mãos, por meio dos smartphones ou a própria Bíblia, nós podemos ler todas as palavras e então reavivá-las na nossa mente. Naqueles dias, poucas pessoas tinham acesso às Sagradas Escrituras. Eles ainda estavam vivendo no período da formação do cânon do Novo Testamento. Algumas palavras ou cartas era passada para a igreja ler, e aquela mesma carta depois seguia para outra igreja ler. Eles não tinham nas mãos as Sagradas Escrituras. E vejam comigo, meus irmãos, que diante disso, os leitores de Judas, eles devem ser capazes de se lembrar da mensagem do Evangelho, de modo que possam defender-se contra os ataques perniciosos dos hereges. Devem saber que podem se opor aos seus adversários de modo eficaz com o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos. E o primeiro ponto que nós precisamos observar desse texto é quem foram os apóstolos. Porque Judas vai dizer: lembrem-se das palavras dos apóstolos. Apesar de Judas aqui não mencionar o nome dos apóstolos, a qualificação do nosso Senhor Jesus Cristo deixa evidente que ele se refere aos 12, mais o apóstolo Paulo. Os apóstolos, eles foram chamados, meus irmãos, diretos por Cristo Jesus. E isso vai começar a trazer distinção dos que não são apóstolos ou dizem ser apóstolos ainda nos dias de hoje. Os apóstolos receberam um chamado direto do Senhor Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram milagres extraordinários que estavam ratificando o chamado apostólico deles.
que não se via com outras pessoas. Por exemplo, na escolha do substituto de Judas, nós vemos um dos parâmetros que os próprios apóstolos fizeram para escolher. Ele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um deste se torne testemunha conosco da ressurreição de Cristo. Perceba que este é o primeiro ponto que deve ser analisado a respeito dos apóstolos. Quando eles vão escolher aquele que vão substituir o Judas, havia necessidade que estes estivessem caminhando desde os dias de João até a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum outro poderia ser fora que estivesse dentro desse parâmetro. Os apóstolos de Jesus Cristo também foram eles que lançaram os fundamentos através dos escritos inspirados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Outro parâmetro estabelecido nas Sagradas Escrituras a respeito do apostolado é que eles foram quem traçaram os fundamentos, no qual a própria Bíblia diz que não deve ser posto outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. É por isso que nós dizemos que somos uma igreja católica, apostólica, não romana. Católica no sentido universal, apostólica porque passamos diretamente pelo ensino dos apóstolos. Não tem como seguir outro caminho. E esses são os procedimentos ou os preceitos estabelecidos nas Sagradas Escrituras para que então reconheçamos quem são de fato os verdadeiros apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que não há outro além quando ele faz a sua defesa aos Gálatas, porque ele, pelo próprio Espírito e chamado pela revelação de Deus Pai, foi chamado quando estava a caminho de Damasco pelo próprio Cristo. Depois dele não tem outros. Ele lança o fundamento através de receber a própria inspiração do Espírito e escrever aquilo que nós temos como base para a nossa pregação, que é a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, outro ponto que nós precisamos analisar sobre esse texto, o que os apóstolos falaram sobre esse tema, que Judas ele está trabalhando aqui. E vejam que as palavras de Judas caminham no mesmo trilho que as palavras dos apóstolos. Pedro, escrevendo a sua carta, ele ressalta sobre o mesmo tema, lembrando a igreja sobre as palavras do próprio Jesus. Ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Percebam que na literatura do Novo Testamento, a expressão aqui, últimos tempos, aplica-se tanto a presente, mas também a futuro. Já nos dias de Judas, ele estava lidando com falsos mestres. Já ainda nos nossos dias, nós estamos lidando com escarnecedores que andam segundo as suas próprias paixões, falsos mestres que estão querendo dividir a igreja. E dizem agora até que existe
outro estágio, né? Não é nem mais apóstolo. Eles nem foram chamados diretamente por Cristo Jesus, nem lançaram os fundamentos, estão se autodenominando apóstolos. Mas agora já não é mais apóstolo, porque, segundo as próprias vaidades dos seus corações, esse tema ou esse cargo já está muito baixo, agora é patriarca. E assim a gente vê as pessoas colocando nomes e colocando outros nomes, meus irmãos, apenas para engrandecer o seu próprio ego, não entendendo o chamado do serviço do próprio Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas serviu a todos e lavou inclusive os pés dos discípulos. Mas veja aqui, meus irmãos, que nós vivemos um período difícil. As Escrituras nos ensinam que durante esse tempo, as forças do mal se tornarão cada vez mais visíveis e audíveis. Os apóstolos repetem as advertências de Jesus Cristo, que em seu discurso sobre o fim dos tempos, prevê sempre de novo que os falsos profetas aparecerão para enganar e, se possível, os eleitos. Numa linha semelhante, os apóstolos advertem os crentes a terem cuidado com os escarnecedores. E vejam que Jesus, os próprios apóstolos, já nos advertiram sobre a importância que precisamos das Sagradas Escrituras. Ela nos fala sobre os falsos mestres, enganadores e sem espírito que querem trazer divisões à igreja. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas, ela é tanto a nossa arma de ataque, mas também a nossa arma de defesa. E por isso precisamos lembrar dela todos os dias. E eu quero, rapidamente, falar com os irmãos sobre esse tema. Lembre-se das Sagradas Escrituras. É isso que Judas ele está recomendando para a igreja. Ele vai dizer: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que precisamos lembrar das Escrituras? Primeiro, meus irmãos, porque precisamos exercitar a nossa mente. Meus irmãos, a palavra usada por Judas aqui é uma ordem. E é importante a gente ressaltar que Judas, com essa ordem, ele está levando os irmãos daquele tempo a exercitarem a sua mente. Nos dias dos apóstolos, os crentes confiavam na memória para cantar os salmos, cantar os hinos. Eles decoravam passagens messiânicas do Antigo Testamento, guardavam a mensagem do Evangelho que tinham ouvido dos apóstolos. Eles eram forçados a desenvolver uma boa memória, pois tinham apenas acesso limitados às Sagradas Escrituras que eram mantidas nas igrejas locais. Naqueles dias, tinha algumas cartas que eram lidas, mas nem todo mundo tinha acesso a elas. Hoje, nós temos e estamos acostumados a confiar apenas na palavra escrita, e por isso deixamos de exercitar a nossa mente. Às vezes, pegamos a Bíblia e deixamos aberta no Salmo 93, na frente do carro, na cabeceira da nossa cama, mas não lemos as Sagradas Escrituras, e não exercitamos a nossa mente. Alguns dados sobre isso nos diz que, normalmente, entramos no templo a cada domingo para ouvir o pastor pregar, não é verdade? Porém, a nossa mente reterá apenas 30% do sermão que o pastor prega naquele dia. Durante a semana, a porcentagem vai caindo. Quando chega no domingo novamente, a gente só tem 5% do sermão que foi pregado
no domingo anterior. Nossa mente, meus irmãos, é como um quadro que pode ser apagado. Retemos fatos para uso imediato, mas logo substituímos por novas informações. A gente não consegue reter tudo, apenas partes bem pequenas daquilo que ouvimos fica retido na nossa memória. Meus irmãos, no Antigo Testamento e Novo Testamento, o que nós somos orientados a fazer? Salmo vai dizer: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque a palavra ela é tida como um tesouro precioso, que deve ser escondido, guardado, como se fosse a maior de todas as riquezas, e é a maior de todas as riquezas. Ontem eu ouvindo o The Chosen, e aí Jesus chega na casa de Lázaro, e a cena é muito impactante, porque logo que ele chega, uma das irmãs de Lázaro recebe ele, e ele senta na sala, começa a conversar com todos os seus discípulos, a contar uma parábola, enquanto a outra irmã está atribulada na cozinha, tentando fazer as coisas, preparar as coisas, e quando chega diante de Jesus, que está contando a parábola, serve os discípulos, e chega a Jesus, e ela olha de lado para a sua irmã, que está atenta, olhando para Jesus, e ela diz para Jesus: Jesus, seria muito bom se a minha irmã estivesse comigo, preparando as coisas para poder servir a vocês, parafraseando o texto. E aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, o que não vai ser retirado vai ser o que Maria, está ouvindo. Porque comida vai passar, porque o trabalho vai passar, mas a palavra preciosa, isso não vai ser retirada, porque ela é eterna, e por isso você também deve sentar e ouvir, como a sua irmã está fazendo. Meus irmãos, mas às vezes nós damos tanta atenção a tantas coisas. Na hora da mensagem, eu não vou ficar ouvindo a mensagem. Na hora da EBD, eu não vou para a classe ficar ouvindo a EBD. Eu faço 1000 coisas, mas aquilo que é mais precioso é a palavra de Deus. E isso não vai passar. O restante é muito bom que nós trabalhemos, que nós dedicamos, mas não posso fazer isso em detrimento da palavra de Deus. Ela é a fonte de vida eterna. Até pouco tempo, eu tinha um costume, porque eu queria gravar os textos bíblicos. E aí eu colocava na geladeira o texto escrito. E aí toda vez que eu passava para ir na geladeira comer alguma coisa, o que eu fazia? Lia o texto que estava lá na geladeira. Aí isso vivi de forma mais prática quando eu estava fazendo o discipulado. Um amigo meu chamado Jorge Henrique, ele me discipulava e mandava eu fazer essas práticas. E recentemente em casa eu estava colocando no quadro branco que tem no quarto. Então toda vez que eu entrava no quarto, chegava lá, parava, lia o texto. Meus irmãos, e isso foi me ajudando, agravando alguns textos bíblicos. Isso nos ajuda, porque é a nossa arma de ataque. Como é que foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Através da palavra. Da palavra. Agora, se nós vivermos apenas olhando a Bíblia e não lendo-a,
apenas deixando-o aberta, mas não exercitando a nossa mente, querendo gravar, querendo conhecer, querendo se envolver, querendo se entregar, querendo se encher, querendo se derramar nela, meus irmãos. Nós não tem como nós enfrentarmos os nossos desafios diários. Nós precisamos beber a palavra, nos envolver com a palavra, se encher da palavra, exercitar a nossa mente com a palavra de Deus. Ela é o tesouro mais precioso que nós temos. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Mas veja ainda comigo, porque a palavra de Deus, ela também é a nossa arma. Por isso nós devemos lembrá-la, exercitá-la. Irmãos, Judas, ele está mandando o povo lembrar da palavra dos apóstolos por conta de um motivo bem específico: os falsos mestres. As Sagradas Escrituras é a nossa arma de defesa e de ataque. E caso estejamos desmuniciados da palavra de Deus, seremos alvos fáceis para os falsos mestres. Vejam que Judas orienta a igreja a beberem, a se envolverem, a lembrarem da palavra dos apóstolos de Cristo. Eles foram testemunhas oculares. Eles escreveram de forma inspirada a palavra do nosso mestre. E como diz a próprias Escrituras, foram eles que lançaram os fundamentos. E por isso nós devemos lembrar da palavra de Deus, porque ela é a nossa arma. Meus irmãos, muitas igrejas, hoje, pela manhã, estão fechadas. E chega a noite, já não tem mais EBD. Muitas igrejas hoje só tem o culto, e aí trazem uma banda famosa, alguém também famoso para pregar naquele dia, mas o ensino, o empenho, o zelo, a dedicação na palavra, esqueceu. Para que ensinar o povo? Para que educar o povo na palavra? O que importa é mexer com as sensações deles no culto, através do sagrado, movê-los para abrirem os seus bolsos e enriquecer a galera aí. Temos que ter zelo pela escola bíblica dominical, ter zelo pelos nossos professores que estão estudando, se empenhando, que estão lendo para tentar dar o melhor para a igreja. Enquanto outros estão querendo perverter, divertir, roubar, tirar a lã da ovelha, meus irmãos, outros estão querendo se dedicar para dar o melhor. Mas às vezes nós estamos fazendo pouco caso disso. Pergunto para você, para que ensinar? Para que ensinar a escola bíblica dominical? Para que ensinar as Sagradas Escrituras? Talvez esse tenha sido o maior problema da igreja na Idade Média. Retiraram as Escrituras Sagradas do povo. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Em 1517, Martim Lutero percebeu o que estava acontecendo através das Sagradas Escrituras. Foram 10 séculos de domínio, 10 séculos que o povo não tinha as Sagradas Escrituras, e por isso dominaram ele, porque lhe faltaram o conhecimento. Através do medo, conduziram o povo ao sagrado diabólico. Vendiam cargos eclesiásticos, vendiam relíquias, pedaço da cruz de Cristo,
pedaço do espinho da coroa de Cristo, o manto que envolvia Cristo, e cobravam fortunas absurdas. E o povo pagavam as indulgências para a salvação. Para você ter salvação, você tinha que ter uma carta assinada pelo próprio Papa. Para o seu filho herdar a salvação, tinha que passar pelo batismo, senão ia direto para o inferno. Isso só por conta de muita riqueza. O Papa Leão X queria construir a Basílica de São Pedro, lugar onde o Papa hoje está. E para isso precisava angariar recursos. Então o emissário do Papa pregava onde estavam os fiéis. Johann Tetzel. Quando ouve-se o barulho no fundo do gasofilácio da moeda, uma alma sobe ao céu. O povo sem conhecimento, sem acesso às Sagradas Escrituras, faziam o possível e o impossível para comprar a sua carta, para herdar a salvação. Mas foi nesse momento que o Senhor levou Martim Lutero a ler as Sagradas Escrituras já na sua fase de doutorado, porque nem mesmo os monges tinham contato com as Sagradas Escrituras. A missa era feita em latim, o povo participava do culto, mas não sabia o que estava acontecendo. Lutero vai ler: o justo viverá pela fé. E diante disso, ele pega as suas teses, prega na porta do castelo da igreja que está em Wittenberg, na Alemanha, no dia em que é marcado de Todos os Santos, onde as pessoas se aglomeravam naquela cidade para comprar as relíquias e fazer tantas outras coisas. E Martim Lutero então vai dizer: o justo viverá pela fé. Não é por conta de relíquias, não é por conta dos seus esforços, não é por conta da carta, não é por conta, mas é porque por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Meus irmãos, através da reforma, as Escrituras chegaram novamente ao povo. Martim Lutero traduziu as Escrituras para a língua do povo, elaborou cânticos com passagens bíblicas para o povo guardar as Escrituras. Posteriormente, Calvino criou escolas trazendo as línguas originais das Sagradas Escrituras, bem como arte e filosofia, para aquelas crianças que estavam crescendo nas escolas pudessem ler as Sagradas Escrituras, interpretar as Sagradas Escrituras e ter juízo de valor a respeito de tudo que eles estavam vendo. Não deixar ser levado por qualquer pensamento. Através dos ensinos das Sagradas Escrituras, meus irmãos, vivemos o maior de todos os despertamentos, podemos assim dizer. Um dos maiores. Estamos aqui hoje. A igreja protestante, por conta do conhecimento, do ensino, foi a partir disso que começou a surgir escolas, a partir disso começou a surgir universidades, por conta daquilo que os reformadores fizeram. É por conta disso que nós temos a palavra de Deus, acesso a ela, e por isso nós devemos nos envolver e conhecê-la cada dia mais. Nós somos uma igreja presbiteriana reformada, e o que marca a nossa história é o conhecimento da palavra de Deus. O que marca a nossa vida é o envolvimento com a palavra de Deus. O que marca a nossa vida, meus irmãos, é aquilo que não pode ser retirado, que é a palavra eterna de Deus. Estamos vivendo momentos delicados em nossos tempos. Temos muitos falsos mestres, aproveitadores que estão interessados apenas em envolver-se com suas paixões. Mas Judas, há tanto tempo atrás, ele está escrevendo essa carta. Sabe para quê?
exortando a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é prioridade, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, é a palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse? Buscai primeiro e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E agora, Judas está nos exortando. Lembrem-se da palavra dada pelos apóstolos, servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje de manhã cheguei um pouquinho mais cedo, não querendo atrapalhar os irmãos que estavam na mensagem, na hora da oração. Sentei aqui na frente e li a carta de Judas toda, 27 versículos. Eu vou deixar esse desafio para vocês. Menos de 5 minutos. Já estou aqui, trazendo essa série há quantos domingos? E eu pergunto, nos interessamos em ler pelo menos a carta de Judas? Às vezes não. E aí fica o desafio para você. Ler a carta de Judas. Certo? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, porque sabemos que ela provém do Senhor, Pai, para a Tua igreja. Quantos homens, ó Pai, entregaram as suas próprias vidas, morreram a fio de espada, por conta da Tua palavra, Senhor. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cumprir as palavras proferidas pelos apóstolos, pelos profetas, observou fielmente indo até a cruz e morrendo a nossa morte, nos deixando o caminho para que então pudéssemos ter a revelação especial e trilharmos em segurança para a vocação que o Senhor tem nos chamado antes da fundação do mundo. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, e nós queremos Te pedir, porque somos assediados de muitas maneiras, ó Pai. Nós falhamos, nós erramos. Às vezes, Senhor, somos tomados, ó Deus, por tantas atividades. Ó Deus, inclusive com a era da tecnologia, gastamos mais tempo, Senhor, vendo coisas que não edificam. Ó Deus, e nos esquecemos de ler a Tua palavra. Ó Pai, nos perdoa, porque somos falhos. Nos ajuda, Senhor, porque queremos melhorar. E dependemos do Senhor, Pai, para isso. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a glorificar o Teu nome e a guardar, Senhor, aquilo que é mais precioso, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Amém? Rapidamente diz o hino. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. A igreja?
para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completa, até que o mundo possa ver agora em meu rosto brilha. Que Deus nos abençoe. Acho que eu cantei igual o pastor Luiz hoje, hein? Pastor, Elin, quer dar